Numa conversa com o Fred e eu entrei depois, mas talvez ele já tenha feito essa introdução para vocês. A gente pensou em falar um pouquinho sobre esse assunto de planejamento, saúde mental, organização, estratégias de estudos, né? Ah, eu me considero uma pessoa que tem uma certa autoridade para falar sobre isso, porque, apesar da Carol ter sido minha madrinha, ela ela não foi minha mentora, porque ela não tinha tempo para isso, não que ela não gostaria de ser, mas ela realmente tinha outros projetos. Então, sempre que eu precisava, perguntava, qualquer horário, final de semana, ela me ajudava com resposta de prova, questão de prova e tudo mais, mas realmente essa parte do sentar e estudar, eu fiz praticamente sozinha. Então, o que eu vou passar para vocês aqui foi um pouco realmente baseado na minha experiência, e aí cada um precisa se conhecer para saber o que que vai funcionar, né, com cada um. Pode passar, Fred. Eu não tenho nenhum conflito de interesses, tá bom? E eu acho que tudo começa pela autoconfiança, né? Ah, primeiro porque a gente precisa se descobrir e se conhecer. E a confiança a gente pode falar de várias formas, né? Ela pode ser conhecida como uma pequena janela através da qual você olha e vê verdadeiramente aquilo que você é capaz de fazer, a força que existe dentro de você. Então você precisa descobrir quem você é, o que você quer e o que você pode fazer. Nesse ponto, por toda a trajetória de vida que eu tive, eu me lembrava sempre de tudo aquilo que eu conseguia fazer. Eu sou eu formei mais tarde, eu entrei com 17 anos na faculdade de engenharia florestal. Aí lá pela metade do curso eu resolvi que não era aquilo que eu queria era medicina. Não passei no primeiro ano, não passei na primeira faculdade que eu tentei, que foi lá em Brasília. E eu simplesmente mudei de vida, mudei de cidade, mudei de estado para poder me dedicar a essa profissão. Então, eu procurei faculdades de medicina que tivessem uma boa avaliação, e aí eu descobri essa em Vitória, que foi a MESCAM, e eu queria estudar numa faculdade particular, porque eu tinha pego uma greve da UNB, por mais de 3 meses, então eu fiquei muito decepcionada com aquilo, e eu realmente queria começar e terminar meus estudos, saber exatamente onde que eu estava pisando. Meus pais compraram a ideia e a gente simplesmente vendeu tudo, vendeu nossa casa, botou carro, botou mudança, mobília, tudo num caminhão e a gente veio parar aqui em Vitória. Então eu tive o apoio dos meus pais desde dessa primeira mudança. E aí eu entrei, fiz cursinho preparatório e depois que realmente eu tive a aprovação em medicina. Então, em várias áreas da minha vida, eu me lembrava de que assim, eu tinha conseguido coisas muito difíceis, mas eu sempre escutei que a prova de título de nutrologia tinha um índice de aprovação muito baixo. E o meu grande medo era que eu não era aluna da Abram, eu não fui aluna da Abram. Eu fiz a minha pós-graduação em nutrologia na própria MESCAM, faculdade onde eu fiz a minha graduação e a minha residência. E eu tive professores muito bons, excelentes, Carol Calfa, Roger Bongestado, doutora Tânia Perini, que é até professora na Abram também, mas eu não era aluna da Abram, as pessoas não me conheciam. Bom, então, partindo dessa autoconfiança de sabendo que eu tinha capacidade de buscar isso, mesmo não sendo aluna da Abram, que eu ia me dedicar, e eu escolhi o ano de 2024 para fazer esse estudo, né, para realmente mergulhar no mundo da nutrologia, dos guidelines, e assim eu fiz. Conhecia meus pontos fortes, então isso é importante vocês conhecerem os pontos fortes e os pontos fracos. E aí, eu vou contar para vocês depois como é que foi a minha trajetória. Mas falando então de pontos fortes e pontos fracos, é bom se conhecer qual é o tipo de prova que você mais domina e tem facilidade, se você tem facilidade em falar em público, em conversar com as pessoas, em explicar,
Tudo isso é importante. Pode passar. E aí também a gente vem trazendo os inimigos da autoconfiança, né? Porque assim, às vezes a gente tem confiança, uma confiança interna, uma confiança intrínseca, mas às vezes o ambiente em que nós estamos inseridos pode nos trazer essa insegurança. Pode ser nossos próprios pensamentos, essa sensação, essa autocrítica, ela traz uma frequência vibratória e traz esses pensamentos negativos, as crenças limitantes, como eu tinha, poxa, eu acho que eu não vou passar porque eu não fui aluna da Abram, eu não estudei na Abram, eu não tenho ponto de currículo, porque eu não fiz. Eu tinha o quê? Eu tinha um congresso da Abram que eu tinha participado em 2022. Eu não tinha ponto de currículo, minha pontuação realmente foi muito baixa, tinha muito medo, mas isso atrai outras energias. Gente, eu assim, aqui eu não estou pregando nenhum tipo de nenhum tipo de ideologia, mas eu vou provar para vocês com o meu relato de caso, do que aconteceu comigo, que essa frequência vibratória ela é importante. O medo, ele inspira essa questão de passividade, diminui a iniciativa pessoal. Então, ou seja, eu não vou passar mesmo, então para que eu vou estudar o ano inteiro? Eu comecei a estudar em fevereiro de 2024, né? A prova é só em novembro. Para que eu vou passar o ano inteiro estudando, se é que eu não vou passar? Então, essas emoções, tanto negativas quanto as positivas, a boa noção que a gente tem é que elas não vão ocupar o mesmo lugar. Então, já que elas não ocupam o mesmo lugar, vamos nos nutrir de emoções positivas. Então, em relação aos inimigos da autoconfiança, a gente precisa estar inserido num ambiente que nos traga confiança, conviver com pessoas que acreditam na nossa capacidade, né? Quando eu decidi fazer a prova, pouquíssimas pessoas sabiam, porque eu sabia para quem eu ia falar, eu sabia para quem eu ia contar. Em muitas situações da minha vida, que eu sabia que eram muito desafiadoras, a minha própria família, eu não tenho vergonha de dizer isso, até às vezes pensando na minha proteção, me perguntou: você tem certeza que é isso mesmo que você quer? É tão difícil isso? Olha, muita gente não consegue. Então, cerque-se, se você pode escolher com quem você vai conviver, procure se cercar de pessoas que tenham pensamentos positivos e confiem na capacidade de vocês. Agora, família, às vezes a gente não pode evitar o convívio, e aí a gente precisa aprender a filtrar muito bem, comentários que possam acontecer aí, né? Então, esse ciclo de convivência, ou de afastamento, ou de filtrar o que vai chegar para nós. Como eu falei, então, conviver sempre com pessoas que impulsionam a gente para frente, que acreditam no nosso potencial, na nossa capacidade. E se a gente tem filhos, como é o meu caso, eu tenho uma filha de 10 anos, eu usei todo esse processo como um exemplo para ela. Então, tudo que eu cobrava dela na escola, eu não cobro nota, mas eu cobro dedicação. Às vezes a prova foi super difícil e ela conseguiu tirar, não sei, um 7, valendo 10 aí. E ela sempre me perguntava: mamãe, você vai brigar comigo? E a primeira pergunta que eu faço: você se dedicou? Você deu o seu melhor? Sim, mamãe, eu dei o meu. Então, não vou brigar com você, foi o que você conseguiu fazer. E é isso que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida desde agora. A gente vai dar o nosso melhor sempre. Os intempéries vão aparecer. Eu queria que a vida parasse para eu só poder estudar para a prova. Era o que eu queria que acontecesse, mas a vida não vai parar. A gente vai adoecer, um filho nosso vai adoecer, um parente vai precisar da gente, a gente vai ter aí algumas intercorrências no meio do caminho, e o importante é a gente continuar seguindo em frente. Pode passar, Fred. Então, em relação ao estudo, né, sempre se fala de um ambiente tranquilo e confortável, essa questão dos combinados com a família, que eu tinha esse combinado
né, aqui em casa, minha filha sabia meu momento de estudo, até porque eu não tinha um lugar específico para estudo. Eu vou mostrar fotos para vocês. É o lugar que eu estou hoje. Eu estou na minha mesa da sala. E eu, apesar de eu ter um quarto de estudos, esse quarto é usado pelo meu marido. Então, é, 3 quartos da biblioteca tem livros de direito e um quarto tem livros de medicina, ginecologia, obstetrícia e nutrologia. Mas foi o que a gente conseguiu fazer. Aí eu decidi, então, usar a minha mesa da sala, né? E ali funcionou muito bem. Então, eu sinalizei, olha, essa mesa vai ser minha mesa de estudos. Combinei com a funcionária que me ajuda aqui em casa, eu falei, olha, do jeito que a mesa tiver, não precisa arrumar, por favor, deixa do jeito que tá. Eu me entendo na minha bagunça e funcionou desse jeito. Esse material de livro, né, de estudos, livros físicos, e-books, cada um tem um método, tem gente que gosta de estudar por e-book, por livro digital. Eu realmente precisava do papel, então eu comprei quase todos os livros físicos para poder estudar e ainda estudo por eles. Em relação a foco, atenção e energia, eu gosto muito de usar tanto a fitoterapia quanto a aromaterapia. Eu não tive tempo de colocar aqui, mas tem evidência científica sobre isso. Isso não é charlatanismo. E eu gosto muito de usar e usei bastante durante todo esse processo. Os óleos essenciais de alecrim, menta, né, que é hortelã, bergamota, lemongrass, porque eles melhoram o foco, a atenção. Os dias que eu estava mais para baixo, mais desanimada, esses óleos essenciais cítricos, eles trazem uma alegria, levantam, dão um alto astral para a gente, né? Em relação à fitoterapia, Bacopa Monnieri e outros aí para poder melhorar a atenção e até mesmo o uso de nootrópicos, né? Que são aqueles micronutrientes associados aí de micronutrientes que podem melhorar essa questão de foco e atenção. Aqui eu vou contar para vocês o caso Madalena, né, que é uma amiga minha muito querida e acompanhou todo o meu processo também. Ela se inscreveu para professor aqui na faculdade da UFES, como professor de ginecologia e obstetrícia. E ela é muito estudiosa, só que ela também é muito ansiosa. E ela, sabendo que eu já estava na nutrologia, ela me pediu ajuda, falou, Tereza, você não tem alguma coisa? Eu vou fazer prova lá na UFS para professor, e tem vários temas que eles vão sortear na hora, então, assim, eu tenho que ter as aulas prontas, mas eu tô com medo e tal. E eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou trazer para você, eu vou te dar de presente e você vai tomar todo dia 2 cápsulas. E eu trouxe esse nootrópico para ela, o Brain Up, e ela tomou todos os dias. No dia da prova, foi feito um sorteio, e aí a aula tema dela foi pré-eclâmpsia. E foi muito curioso, porque essa aula fui eu que fiz, e mandei, ela me pediu, ela falou, nossa, gostei muito da sua aula, eu dei uma aula aqui para os cooperados da Unimed, e ela me pediu a aula, o sorteio foi a aula que eu mandei para ela, lógico que ela colocou do jeito dela, né? E ela falou, e eu falei, e aí, Madá, como é que foi? Ela falou, Tereza, você não vai acreditar no que aconteceu. Na hora que eu fui dar a aula, ela podia usar o computador. Ela falou, não sei o que aconteceu, meu computador apagou, mas eu comecei a psicografar. Essa foi a frase que ela usou. Eu comecei a falar, 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 falar. Eu tive um brainstorm, eu tive uma tempestade de ideias e comecei a falar e não parava de falar. E mesmo sem o computador, eu dei a aula toda. Resultado, ela passou em primeiro lugar como professora lá na UFES. Então, assim, é claro que só o nootrópico vai ajudar se ela não tivesse se preparado como ela se preparou? Lógico que não.
mas eu estou falando de coisas que podem ajudar e que a gente pode lançar mão disso. Vamos lançar mão de tudo que a gente pode. Ah, em relação à minha mesa de estudos, então, Fred, você consegue colocar o primeiro slide a primeira foto, na verdade é um vídeo da esquerda, a maior? Essa é a minha mesa, era a minha mesa de estudo, gente. Eu tinha livro espalhado pela mesa inteira. Eu imprimi em papel todos os guidelines da ESPEN que o edital pedia. E aqui na foto da direita era o meu fichário de resumos. Então eu estudava, fazia resumo. Depois eu fazia prova, fazia questão de prova e assim eu fui fazendo. Pode passar. Bom, então o preparo técnico, vocês estão se preparando da melhor forma possível, né? Vocês estão fazendo uma mentoria com uma pessoa que é super gabaritada, né, que vive esse universo há muito tempo já, desde 2018. Então ele vai guiar vocês em relação aos temas, a dominância, né, quais os assuntos que vocês devem estudar mais, aquilo que é mais cobrado. Mas eu sugiro que vocês também se preparem em relação aos tipos de prova, porque elas têm pesos diferentes. Então, a prova de múltipla escolha, por exemplo, ela vale 50 pontos, né? A, a dissertativa vale 10 pontos e a oral 30 pontos. E aí, se você sabe que tem uma dificuldade imensa na prova oral, e nenhuma prova tem caráter eliminatório. Então, se você fechar a prova de múltipla escolha, tirar zero na dissertativa, mas fizer aí 15 pontos na prova oral, você fez os 65 pontos que são os necessários para você passar de acordo com o edital de 2024. Vamos ver em 2025 como é que vai ser. Mas é importante você saber, eu sabia que eu tinha uma facilidade muito grande em relação às provas de múltipla escolha. Eu tenho um raciocínio rápido, apesar de falar lento, pausadamente, eu tenho um raciocínio muito rápido, então eu tinha uma facilidade muito grande com a múltipla escolha. Já na questão dissertativa e oral, eu tinha mais dificuldade. E aí a gente também estar atento aos assuntos que estão na moda, né, na ABRAM. Na prova passada foi lipedema, soroterapia, microbiota intestinal, consumo de leite de vaca. Eles fizeram um posicionamento, a Abram tem um posicionamento em relação a isso de 2023. HMO, que são os oligosacarídeos de leite humano, está bem alta. Questão de estresse oxidativo, caiu uma questão inteira sobre isso, e eles gostam muito de nome de enzima, sabe, umas coisas assim de rodapé de livro que eu, por sorte, tenho uma facilidade incrível para guardar isso. Então, assim, nas questões mais esdrúxulas, onde todo mundo errou, eu tinha acertado. E às vezes uma questão muito boba lá, qual é a meta de LDL eu errei a meta de LDL, enfim, conheça-se, né? Procure equilíbrio em relação ao conhecimento e ao tipo de prova. Fitoterapia, padrões dietéticos, essa nova classificação da obesidade, as medicações anti-obesidade, as mais novas, e os seus respectivos estudos, eles gostam muito de cobrar isso também, né? Na nossa prática clínica, talvez isso não tenha tanta importância, mas eles gostam de cobrar. Pode passar. Em relação a esse preparo, tudo que é produzido pela Abram é o que vai ser cobrado. Então, assim, não adianta você ter estudado o último consenso de lipedema da sociedade. O que é que a Abram está dizendo sobre isso? Né? É isso que a gente precisa saber. Em relação à pontuação de currículo, a maior pontuação são os cursos das pós-graduações feitas pela Abram.
É claro que a gente procura sempre essas publicações mais recentes, os consensos mais recentes, principalmente quando muda alguma coisa no consenso. E aí é importante a gente saber o que é que mudou e tudo mais, e os posicionamentos. Então, assim, eu entrava com uma certa frequência na própria página da Abram, eu baixei os posicionamentos, para saber o que que eles estavam falando, e aí a gente vai falar um pouquinho dessas estratégias. Essas estratégias, então, elas, como eu falei, têm que estar alinhadas com o posicionamento da Abram, é o que a Abram vai cobrar. Lembrar que é impossível esgotar o edital. Então, se você pensa em desistir de fazer a prova porque não estudou tudo, não é uma boa estratégia. Vai mesmo sem estudar tudo, porque é impossível estudar tudo, tá? Então, não tenha esse medo. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, e aí mesmo assim vai fazer a prova. As tendências das provas, a gente sabe aquilo que costuma sempre cair, obesidade é um assunto, né, que sempre cai, pediatria, saúde da mulher, nutrição enteral e parenteral. Então, assim, tem coisas que a gente tem certeza que vai cair, mesmo sabendo disso, o assunto ainda é muito amplo. Usar as técnicas de estudo também são importantes, né? Como o estudo funciona para você? É assistindo aula expositiva? É vendo caso clínico? É fazendo resumo, fichamento, mapa mental, fluxograma, métodos mnemônicos, né? Então, isso aí depende de como é que funciona para você. Resolução de provas e testes práticos, eu acho importante fazer. Eu adotei a seguinte estratégia. É, eu fiz uma mentoria, não foi com o Frederico. Essa mentoria disponibilizava um material, mas a mentoria não funcionou. Eu não tive o mentor, eu só tive o material. Então, ele disponibilizou lá para a gente o material de todas as últimas provas, acho que de 2021 para frente. E eu adotei a seguinte estratégia: eu resolvi as provas. Então, a primeira vez que eu resolvi as provas, eu tinha um índice de 40% de acerto. E aí eu ia estudando, e cada vez que eu estudava, eu fazia de novo. E as questões, elas foram agrupadas por temas. Então, eu estudava um determinado tema, eu ia lá resolver questão. E eu só parei de resolver as questões de prova, e aí eu entendia muito bem o raciocínio da Abram quando eu atingi um índice maior de 80% das questões de respostas corretas. Ah, mas você começou a gravar, guardar. Não, eu não conseguia nem gravar, porque era tanta prova, era tanta questão, que quando eu fazia de novo, às vezes eu errava uma que eu tinha acertado, enfim, eu não conseguia memorizar a resposta. Então, isso funcionou muito bem para mim. E a outra questão é de autoexplicação, de autointerrogação, né? Ou seja, você fazer perguntas e respostas para você mesmo. Isso melhora a sua oratória, isso melhora a sua capacidade de falar, a sua dicção, a pronúncia, de você ser claro naquilo que você está falando na hora de ser avaliada na prova oral. E por último, aqui o uso da inteligência artificial que vem para nos ajudar mesmo, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um colega, a gente montou um grupo de estudo e um colega disponibilizou os resumos dele, esse mapa mental. Então, para mim, isso não funcionou. Eu não consigo estudar pelo resumo de outra pessoa, por exemplo. Muito menos olhar um mapa mental desse. Ele mandou 73 desse daqui. Estresse oxidativo, cirurgia bariátrica, vários temas muito interessantes, mas eu não conseguia, pela estrutura que ele tinha feito, isso me desorganizava o pensamento. Então, veja como nem tudo funciona para todo mundo, você precisa se conhecer. Então, o que que é que vai funcionar para você? É o primeiro slide que eu coloquei lá, da autoconfiança e do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer e saber o que vai funcionar. A gente tem vários canais de aprendizado, né?
canal visual, o canal auditivo, o canal motor de escrita, por isso que tem muita gente que escreve, eu aprendo escrevendo. É, e para mim, eu acho que eu tenho todos esses canais. Eu aprendo de várias formas, mas esse canal visual, ver uma coisa desorganizada, isso me desorganiza o raciocínio. Então, para mim, não funcionava. E aí vocês vão ver, pensar o que funciona para vocês. Em relação às técnicas e métodos aqui, eu trouxe dois para vocês. O método de Robson, que esse é EPL2R, ou seja, explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar. E a técnica Pomodoro, que é você fazer pequenos, um tempo de estudo reduzido com pequenos intervalos e vários blocos de estudo. E você pode associar essas duas técnicas. Então, por exemplo, na técnica de Pomodoro, nos primeiros 25 minutos, por exemplo, eu vou estudar sobre macronutrientes, né, nutrologia conceitual. Aí eu dou uma pausa de 5 minutos, aí eu estudo micronutrientes, vou estudar vitaminas, minerais, enfim. A gente pode associar e entre uma técnica e outra, você vai vendo aquilo que funciona melhor para você. A técnica Pomodoro, para mim, ela não funcionava, eu precisava de mais tempo, eu queria esgotar o assunto, né? Então, 25 minutos era muito pouco tempo. Mas aí você vai vendo o que vai funcionar para você. E aí, a cada ciclo de 25 minutos, né, que daria 50 minutos, você faz uma pausa maior de 15 minutos. Por que que isso não funciona para mim? Porque eu perco o foco e eu perco a atenção. Os 5 minutos viram 10, os 15 minutos viram 20, 30, 40, e aí eu perco a noção do tempo. Então, mais uma vez, vamos ver o que vai funcionar para você. E aí, nesse ponto, disciplina é liberdade, já dizia Renato Manfredini, né, o conhecido aí Renato Russo. Porque aí você vai se organizar e você vai se programar, e o Fred tem isso muito bem estruturado para ajudar vocês como manter essa disciplina e essa constância, certo? Então, usando aí a inteligência artificial como ferramenta de estudo, não, a gente tem várias, né? ChatGPT, Copilot, Google Gemini, o Open Evidence. Open Evidence aí é que eu mais gosto para evidência científica e segurança mesmo. Porque a pergunta que você faz, ele te responde e te traz os artigos, né? Então, é uma inteligência que foi a própria Carol que me introduziu a ela, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele recomenda que faça uso dessa ferramenta. E aí a gente pode usar as outras inteligências para criar questões, resumir nossos textos, mas ter segurança da referência da fonte que essas inteligências estão utilizando, a não ser o Open Evidence, às vezes é duvidosa. Então, cuidado com isso. Em relação à saúde mental, né? A gente vai ver aí o que você vai precisar. Se você vai fazer terapia, se você vai entrar com medicação para TDAH, ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, né? Tem gente que trava. Na minha primeira prova de vestibular, para medicina, eu estudava com uma menina que ela era o primeiro lugar em todos os simulados do cursinho que eu fazia. Todo mundo sabia que a Rita ia passar. No dia da prova, lá na UNB, né, que é só múltipla escolha, e uma questão que você erra, você anula uma que você acertou, então você não podia chutar. Essa menina, que em todos os simulados ficou em primeiro lugar, era uma garota inteligentíssima, ela teve, ela surtou, ela entrou em pânico e teve que ser carregada para fora da sala, porque ela não conseguiu mais raciocinar. Então, autoconhecimento, né? Se você sabe que você fica nervoso, que você trava, que você gagueja, que você não consegue falar, que o coração dispara, essa é a hora de você começar a pensar se você vai entrar com medicação. Agora, pensar na medicação
um mês, 15 dias antes da prova, você vai colocar, você está se colocando em risco. Eu não vou dizer que vai dar errado, mas é a mesma coisa de um atleta profissional querer usar um suplemento que ele nunca usou no dia da prova. A chance de dar errado é muito grande. Então, se for pensar em medicação, esse é o momento de pensar, de ajustar, de ter tempo de trocar para você ir estabilizado. Em relação à atividade física, a gente sabe, né, relação de saúde mental com atividade física, produz endorfina, serotonina, relaxamento, e aí a gente pode lançar mão de técnicas como meditação e o mindfulness, né, que é a atenção plena, eu usei bastante. Uma das sensações que eu tive durante todo esse processo é aonde eu estava, enquanto eu não estava estudando, eu queria estar estudando. Isso me trazia uma ansiedade, um nervosismo e uma irritação muito grande. E aí, quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo, eu então determinei, não, se eu estou trabalhando, se eu estou de plantão, eu estou no plantão. Quando eu chegar em casa, eu vou estudar. Se eu estava passando um tempo com a minha filha, eu estava lá passando um tempo com a minha filha, com a minha família, a gente ia ao clube, ou seja, esteja de atenção plena naquilo que você está fazendo naquele momento, não fique pensando nem se cobrando que você deveria estar estudando o tempo inteiro, porque você não consegue aproveitar o tempo com a sua família, ou seja, o que você precisa fazer de relacionamentos interpessoais, isso vai te gerar uma ansiedade muito grande. Não dá para a gente só querer estudar o tempo todo. E aí, então, em setembro, né, meu marido e eu, a gente percebendo que eu estava num nível de estresse muito alto, a gente pegou o carro e foi passar um final de semana em Iriri, que é uma praia aqui no município de Anchieta, nosso lugar favorito aqui no mundo e no Espírito Santo. Convido vocês a conhecer. Sei que a Carol ama de paixão também. E aí a gente tirou um final de semana, eu deixei tudo em casa e a gente saiu 1h30 de carro com tranquilidade e foi super legal fazer isso. Então, a gente precisa desse planejamento. A gente tem que ter o tempo para estudar, tem que ter o nosso tempo de lazer. Como eu falei, não deixe de lado os hobbies, aquilo que você gosta, fazer uma coisa para você, por você, né? É, Existem várias séries e vários canais no YouTube. Eu gosto muito do Headspace, você pode digitar lá no Netflix. São pequenas meditações guiadas, e aí como aliviar o estresse, como ter um dia mais produtivo, enfim, ele te faz essa meditação. E tem até uma parte interativa que se você tem 3 minutos para meditar, você consegue fazer. O mindfulness que eu falei que é a atenção plena e o tempo de qualidade com família, amigos, até mesmo com você mesmo, com a sua espiritualidade, com o seu autocuidado, não deixar de lado, né? Em relação ao sono, sono é essencial, ele faz parte de reparo e fixação de conteúdo. Então, às vezes, a gente quer varar a noite estudando, a gente quer esgotar o assunto, mas a gente precisa ter essa regularidade, de sono de qualidade. E a agenda ou um planner, ele ajuda aquela cobrança mental que a gente tem, essa carga mental, né, de se cobrar o tempo todo amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que. As várias atribuições que a gente tem como pai, como mãe, como profissional de saúde, como amiga, enfim. Tirar da cabeça aquilo que a gente tem para fazer e colocar no papel. E aí a gente para de deixar essa cobrança mental, a gente tem ali um cronograma pronto para a gente seguir e fazer o checklist. Mais uma vez, então, eu trago aqui um exemplo, né? Essa ferramenta de IA é a ferramenta que eu usei nos meus estudos, chama Nova IA, não ganho nada para falar disso.
ela tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Eu paguei essa versão. E aí, olha, eu fiz o seguinte, como eu falei para vocês, então eu baixei todos os consensos, né, lá do site da Abram. Então, eu baixei esse consenso aqui da Associação da Abram sobre consumo de leite de vaca pelo ser humano. E tinha mais ou menos 50 páginas. Então, eu li as 50 páginas, né? E aí eu fiz esse comando aqui, com base no seguinte documento, e aí eu fiz upload desse documento para a inteligência, pedi para ele criar 50 questões diferentes de múltipla escolha. Aí você pode pedir múltipla escolha, questão dissertativa. Ao final, eu pedia para ele calcular o índice de erros e acertos e apontar a resposta correta, caso eu errasse a questão, né? E aí, então, olha, com certeza aqui estão 50 questões, eu não consegui, mas assim, consegui fazer um print de tela aí da primeira, né? Qual é o principal motivo para preocupação com redução do consumo de leite de vaca na população? E aí, então, dessa forma, eu consegui baixar vários documentos, vários posicionamentos e fixar, porque nem tudo a gente vai achar, né? Questão sobre isso. E assim eu lia e fixava aquele assunto, fazendo questão, criando questão, desenvolvendo questão. Isso me ajudou muito. Outra é a mesma inteligência artificial, e dentro dessa plataforma, ela avalia PDF, ela escaneia texto, tem o chat GPT incluído nela, e ela tem uma forma imagens, né? Então, eu dei esse comando aí, cria a imagem de um índio Apache sentado no sofá, num quarto de hospital. Alguém sabe o que eu quis criar com isso? Que imagem foi essa? Fazer aí uma enquete. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Não estou falando sozinha, Vamos não. sim, pode ir. Então, eu quero que vocês me respondam aí, ó. O que é essa imagem aí que eu criei? O que é isso? Ah, aí, Tereza, fica até difícil falar, porque tem a tradução aí, um índio Apache sentado no sofá no quarto do hospital. Gente, isso é o Nutri-Score, uma ferramenta de avaliação nutricional, porque eu sou muito visual. Como é que eu ia gravar? Que os parâmetros do Nutri-Score são idade, Apache, SOFA, comorbidade, número, dias de internação antes da admissão na UTI, e se tiver interleucina 6, conta um ponto. Então, eu criei uma imagem mental, eu criei uma imagem para que, se me perguntassem, eu ia conseguir gravar e responder baseada nessa imagem, olha, o número de medicamentos, as comorbidades aqui, em relação ao Nutri-Score. Então, é uma forma também da gente criar imagens e memorizar, ajudar a gente a memorizar. Pode passar, Fred. O Mais um. difícil agora é a gente não pensar mais no índio Apache sentado no sofá quando pensar em Nutri-Score, Tereza. Mas, Carol, vocês vão esquecer que precisa do sofá. Olha, tem um índio sentado no sofá, cheio de remédio em volta, com o calendário atrás. Você acha que alguém vai esquecer disso? Eu não entendi. A IL6, onde que entrou a IL6? A Não, a IL6 não questão não está é aí esquecer, porque é a questão do elefante rosa, né? Não pensa no elefante rosa. Agora, toda vez que eu pensar no Nutri-Score, eu vou lembrar da sua foto. Eu não a consegui IL6 não, enxergar tudo aí, não. ó, a IL6 não tem porque ela não é obrigatória. Se ela tiver, Ah, o Nutri-Score, a partir de 6, o paciente já está em risco nutricional, certo? Então, assim, a gente tem que entendi. pensar.
A gente tem que brincar um pouco com a nossa imaginação, porque assim, ficar memorizando essas coisas é muito difícil. Então, outra coisa que eu nem coloquei aqui, mas que eu memorizei também foi assim, gente, quais são os aminoácidos essenciais? Quais são os aminoácidos essenciais? Imagina se me perguntasse na prova agora, assim, de cara, quais são os aminoácidos essenciais? A Fê e a Liz ficaram histéricas e se meteram numa trip de trem com os 3 BCAAs. Então, eu criei essa frase. Quem é Fê? A fenilalanina. Quem é a Liz? A lisina. Ficaram histéricas. Quem é histérica? É a histidina. Elas se meteram, metionina, numa triptofano de trem, que é treonina, com os 3 BCAAs, isoleucina, leucina e valina. Não tem jeito, a gente tem que colocar, e muitas vezes eu pedi à inteligência artificial para criar alguns métodos mnemônicos de determinados assuntos lá, e ele criou, mas às vezes o que eu criei era melhor, porque fazia mais sentido na minha cabeça. Eu sei que o Fred tem alguns métodos mnemônicos também, então assim, a gente tem que lançar mão de tudo, né, para poder passar por isso. E aí a gente vai falar de uma parte mais chatinha, mas que é super importante, que é em relação à inscrição. Antigamente, gente, a inscrição, você mandava os documentos pelo correio, que era o que o Fred falou. Mas no ano passado, eles criaram a bendita plataforma. Então, o que eu sugiro para vocês? Vamos criar uma pasta no Drive, pode ser Google Drive, pode ser Dropbox, pode ser OneDrive, o Drive que vocês quiserem, na nuvem. Abre uma pasta lá, Documentos Abram 2025. E aí vocês vão salvar o edital que ainda não saiu. Baseado no edital, e aqui a gente tem então o edital de 2024, eles já começam dizendo o seguinte: olha, só vão ser aceitos os documentos inseridos na plataforma no formato PDF. Tudo que você tem de documento, de certificado, de diploma, pode começar a escanear, salvar em PDF, porque é assim que eles vão mandar, tá? E precisa ter um tempo para isso. Às vezes você não tem scanner, né? Então, às vezes a sua internet não está funcionando. Ele já fala que não se responsabiliza por problemas de inscrição. Então, não deixe para o último dia, nem para a última hora. Assim que o edital for lançado, vocês já criem essa pasta e comecem a salvar os documentos de vocês nessa pasta, tá? E aí, a comprovação da conclusão do programa de residência médica ou do treinamento, né, reconhecido, tem que ter firma reconhecida, então vocês vão precisar de um tempo para ir até o cartório. Eles não aceitam a assinatura digital, aquela do GovBR, tá bom? Se vocês precisarem de uma declaração de tempo de atuação, como eu precisei, tem que reconhecer firme em cartório. Eles não aceitam assinatura em GovBR. É um atraso de vida. Se for assim que eles pedirem no edital de 2025, podem se preparar. Tirem de 2 a 3 dias para poder fazer isso. Pode passar, Fred. A mesma coisa, né? O tempo de atuação, todas essas declarações, eles têm os formulários que você tem que fazer a sua declaração de acordo com o formulário que eles mandam, tá? Então, baixem o formulário deles, coloquem lá o tempo de atuação, quem for precisar disso. Depois, a pessoa que for assinar, ela tem que ser o diretor técnico da instituição, tem que ter essa comprovação, tudo devidamente registrado em cartório, escaneado, salvo em PDF, pode passar. E aí tem a parte do currículo.
Isso é para inscrição, ou seja, esses documentos são os documentos de inscrição. Para o currículo, é aquilo que vai contar ponto para vocês. E aí eles pedem cópias simples de tudo, não precisa ser autenticado, mas tem que também estar em formato de PDF, e esses arquivos, gente, eles não podem ultrapassar 10 megabytes, tá? Então, se você tentar colocar um arquivo lá que tem 11 megabytes, o arquivo não vai passar. O problema é que você não vai saber porque o currículo, quando você termina e os seus documentos e a sua inscrição foi aceita, aparece verdinho, documentação, documentos para inscrição, ok, mas o currículo fica vermelho até depois da prova. Então a gente não sabe se foi tudo certo. Então, assim, às vezes você vai precisar de um compactador de arquivos, como esse I Love PDF ou outros que eu coloquei. Então, assim, antecipem-se em relação a isso, porque em cima da hora, teve um colega nosso lá do grupo que ele deixou para se inscrever em cima da hora e aí não achou o diploma dele, o original. Aí ele foi pedir na faculdade, ele não sabia, eu já sabia disso, ele não sabia. Ele falou, gente, é o MEC que faz o meu diploma e vai levar não sei quantos dias úteis, eu não vou conseguir fazer minha inscrição. Aí a gente conversou com ele, Diego, conversa lá, explica e tudo mais. Eu acho que ele perdeu o, o documento dele numa mudança. Então, assim, organizem os documentos de vocês para que vocês tenham tempo, se pedir segunda via e tudo mais. Né? No caso aí do diploma de graduação de medicina, quem emite esse diploma é o MEC, não é nem a faculdade. A faculdade tem que pedir para o MEC. Ia demorar, sei lá, 60 dias úteis. No final das contas, ele conseguiu. Mas, assim, não vamos deixar para a última hora. Pode passar. Bom, em relação à preparação para a prova, então, você se inscreveu, tá lá, sabe a data da prova, sabe o horário, sabe o local, então prepare-se, planeje-se em relação às passagens aéreas, né? Dê preferência ao voo direto, porque você pode ficar preso numa conexão, numa escala. Então, se tiver voo direto, é melhor. Chegar com um dia de antecedência, porque se tiver também qualquer intercorrência, você ainda tem tempo de conseguir uma realocação, um reposicionamento numa outra companhia ou num outro voo. Procurar uma acomodação próxima ao local da prova. Levar roupas confortáveis. Lá eles pedem para levar um documento com foto, de preferência documento que vocês mandaram de identificação para fazer a inscrição de vocês. Chegar ao local com 2 horas de antecedência. Lá não vai poder entrar, eles têm os armários para que a gente deixe guardado, né? Bolsa, relógio, celular, tablet, livro, bíblia, caderno, caderno inteligente, fichário, caneta, lápis, lapiseira, não pode entrar com nada. Na entrada do auditório tem um detector de metais. Então, se você faz uso de algum dispositivo, aparelho auditivo, bomba de insulina, é importante que você leve um laudo médico. E a água e os alimentos são fornecidos pela comissão organizadora. Eles também não deixam a gente entrar com nada. A única coisa que eu coloquei no meu bolso foi um blister de dipirona, porque quando eu tenho dor de cabeça só resolve com dipirona. Então, eu coloquei no meu bolso, foi o que eu consegui levar. Até o último edital eram 2 dias de prova. O primeiro dia, múltipla escolha dissertativa, com 4 horas de duração. E o segundo dia, prova oral, por ordem alfabética. Teve 2 grupos. O grupo 1 fazia de manhã, o grupo 2 fazia à tarde. Né? Então, como não pode entrar com relógio, eu tinha até levado um relógio analógico. Não era nem relógio digital. Não pode entrar. Você só consegue administrar seu tempo olhando pelo telão, que tem um relógio, uma contagem regressiva lá. Então, é importante você saber administrar seu tempo, se planejar antes e deixar um tempo para você preencher o gabarito. Você vai precisar colorir, preencher 100 bolinhas, né? Porque são
100 questões de múltipla escolhas que valem 50 pontos. Então, são 100 bolinhas que vocês vão preencher. Gente, 100 bolinhas é muita coisa, tá? Então, é aí, no mínimo mesmo, 40, 50 minutos para preencher com folga e não passar apertado. Então, o que que eu fiz na minha prova? Assim que eu peguei a prova, como aí começa 4 horas, 3 horas, 59 minutos. Aí eu coloquei, escrevi na minha prova mesmo. Eles me deram um lápis, eu escrevi. Quando der 2 horas, eu vou levantar e ir ao banheiro. Quando faltar, né? Quando faltarem 2 horas, quando faltar 1 hora, eu vou parar o que eu estou fazendo, vou parar e eu vou começar a preencher o meu gabarito de múltipla escolha. Por quê? Porque é a prova que tem maior peso. Então, às vezes, se você não calcular esse tempo, você vai, às vezes, não passar porque não teve tempo de passar o gabarito, tá? Então, em relação a isso aí, planejar esse horário e ficar de olho lá no telão. No segundo dia, que é a prova oral, você vai saber, então, você vai já saber de antemão se você é grupo 1 ou grupo 2. E eles fizeram uma coisa assim que eu achei de péssimo gosto, para não dizer outra coisa. No primeiro dia, a prova começava à tarde, 2 horas da tarde. Primeiro dia de prova, prova de múltipla escolha e dissertativa, 2 horas da tarde. No segundo dia, eu era grupo 2. O que eu imaginei que estava na minha cabeça? A prova vai começar 2 horas da tarde. Só que a prova não começava 2 horas da tarde, a prova começava 1 hora da tarde. Só que eu sou uma pessoa que eu chego com muita antecedência. Então, eu estava dentro do hospital de servidor 11 horas da manhã. Mentira, 11h30. 11h30 da manhã eu estava dentro do hospital de servidor. E aí eu encontrei o grupo de amigos que ia fazer prova comigo. E a gente falando, não, vamos almoçar. Eu falando, não, eu estou muito nervosa, eu não vou conseguir almoçar. No máximo fazer um lanche. Vamos lá, tem cafeteria. Vamos lá na cafeteria. E aquela história de a prova vai começar. Não, gente, a prova é só 2 horas. Não, Tereza, a prova é 1 hora. Então, até isso eles fizeram. No primeiro dia a prova começou 2 da tarde, no segundo dia a prova começou 1 hora da tarde. Teve gente, um rapaz que chegou às 2 horas no segundo dia, do grupo 2. Ele pediu, pelo amor de Deus, ele se ajoelhou no chão, ele chorou, querendo entrar, e não foi possível. Então, atenção ao horário da prova, do dia, do grupo, tudo isso. E aí esse era o pensamento que permeou, me perseguiu de fevereiro a novembro. E se eu não passar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um outro pensamento que era, e se eu passar? Então, todas as vezes que eu pensava, e se eu não passar, logo depois eu pensava assim, e se eu passar? Nossa, se eu passar vai ser tão bom, né? Se eu passar, caramba, imagina, uma pessoa que pagou à vista por uma mentoria que não teve mentor. Uma pessoa que não fez a Bram, que tinha pouquíssimo ponto de currículo. Caramba, se eu passar vai ser bom. Então, esse pensamento, ele me permeou o processo inteiro. E eu deixo isso para vocês. Cada vez que vocês tiverem um pensamento negativo em relação a vocês, à insegurança, ao medo, pensem uma coisa positiva. É aquela história de que os dois pensamentos eles não vão ocupar o mesmo lugar. Então, eu sempre estava criando uma outra ideia na minha cabeça. E aí, então, eu fui agraciada com essa resposta, né, com esse resultado aí de ser aprovada. Eu fiz uma prova só. E é isso que eu quero que vocês tenham como imagem para vocês, essa visualização de que vocês vão ser aprovados.
que vocês façam tudo o que puderem para que vocês tenham a tão sonhada aprovação. Bom, vou deixar meus contatos e agora eu vou fazer um breve relato do que aconteceu comigo, né? Do começo até o fim. Então, eu decidi, eu fiz a minha inscrição, eu consegui fazer todos os documentos, pegar todas as declarações. E quando eu fui comprar a minha passagem, eu não sei por que eu coloquei na minha cabeça que era sexta e sábado. E aí eu comprei a passagem, esperei, todo mundo falava para mim que o melhor preço de passagem era na quarta-feira à noite, de madrugada, eu esperei ficar de madrugada, fui lá, e na hora de comprar a passagem, assim que eu paguei, eu me toquei que eu tinha comprado a passagem errada. Eu comprei a passagem para sexta e sábado, e a prova era quinta e sexta. Assim que eu percebi que eu comprei a passagem errada, eu tentei cancelar, enfim, não consegui, tive que comprar outra passagem. Comprei outra passagem. Fui para São Paulo. Já contei, já contei a história dos horários, né, em relação aos horários. Em relação à mentoria, eu paguei uma mentoria e simplesmente eu não tive a mentoria, né? A pessoa disponibilizou uma parte do material que eu tinha assistido no final de fevereiro, eu já tinha assistido todo o material que ele tinha disponibilizado. E aí eu comecei a perguntar, vem cá, não vai ter mais material? E olha, eu estou com uma preocupação muito grande em relação à prova oral e à prova escrita. Na prova de múltipla escolha eu sei que eu vou me dar bem, mas na prova oral e prova escrita realmente eu tenho muita dificuldade. Bom, e aí eu fui ignorada, né? Então, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça era o seguinte: eu vou passar nessa prova e ainda vou mostrar para essa pessoa que eu passei sem precisar dela. Eu só fiquei muito revoltada que eu gastei R$ 8.000 nessa mentoria, tá? Mas eu passei sem a ajuda dessa pessoa, certo? Em relação àquele padrão vibratório que eu tinha conversado com vocês, ah, eu conheci os professores da Abram, eu assisti algumas lives e algumas aulas, e eu tinha aquele medo de, na prova oral, eu pegar uma pessoa do meu estado e essa pessoa ia saber que eu não era da Abram. E eu passei de fevereiro a novembro pedindo que eu só não queria fazer prova com aquela pessoa. Podia ser qualquer outro avaliador, mas eu não queria fazer prova com aquela professora da Abram, que era daqui do Espírito Santo. Eu não tenho nada contra ela. Eu nem a conheço pessoalmente, ela nunca me viu, mas eu só tinha medo. Eu tinha medo de que ela não é da Abram, ela não é boa e não vamos deixar ela passar. Esse era o meu medo. E aí na prova oral, gente, quando eu abro a porta, a pessoa que está sentada à mesa com a prova era a tal pessoa que eu não queria fazer a prova. Então, quando eu abri a porta e vi que era ela, eu já falei, cara, o que que eu estou fazendo aqui, né? O que que eu estou fazendo aqui? O nervosismo foi ao extremo, foi. E eu sempre ouvia dizer que a gente tinha 15 minutos para fazer a prova oral. Sempre todo mundo falava que eram 15 minutos. Quando eu olhei lá na tela, a contagem regressiva era de 14 minutos. Eu não sei por que eles deram 14 minutos naquela prova. Então, eu já fiquei nervosa porque eu vi a pessoa que eu não queria ver, e já fiquei nervosa porque eu achei que eu tinha 15 minutos e, na verdade, eu não tinha 15 minutos, eu tinha 14. E aí eu queria ler a prova para saber por qual questão eu ia começar, e a pessoa falava assim, candidato, seu tempo está acabando, candidato, seu tempo está acabando. E eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que uma das questões era você calcular o risco de desnutrição pelo NRS. E eu não conseguia somar. Tinha um caso clínico de uma mulher, uma perda de peso estimada, comorbidades e tudo mais, todos os parâmetros do NRS.
e eu não consegui fazer a soma, eu não consegui somar, gente. E aí, o que eu fiz? No final das contas, eu não consegui somar, eu chutei, né? Eu chutei um número lá, chutei. E eu dei tanta sorte que o número que eu chutei era realmente o valor do INSS. O que eu quero falar para vocês com isso? Ah, não terminou aí não. E aí, como eu falo devagar, e ela foi falando, candidata, seu tempo está acabando, candidato, seu tempo está acabando, eu só consegui responder a letra A da última questão. A última questão tinha A, B, C, D. Eu só consegui responder a A. E aí, acabou meu tempo. Ela falou, seu tempo acabou, pode ir. Então, saí arrasada da prova. Saí arrasada. Sabendo que, eu achando que eu não ia passar, não queria falar com ninguém, chorei horrores. Fiz um escândalo. Mas eu não desisti. Até o final, eu não desisti, eu não falei, eu não sei, eu fui até o final. O resultado era a questão de medicina esportiva, de nutrologia esportiva, que pedia com relação ao manual de suplementos do professor Verutsky, que não estava incluído no edital. E aí essa questão foi anulada. E aí eu ganhei 2,5 pontos. Mesmo que essa questão não tivesse sido anulada, a primeira resposta que eu dei da A, B, C, D, né, a letra A, eu tinha acertado. Então, eu tinha ponto para passar. Mas é claro que como a questão foi anulada e a gente ganhou o ponto inteiro da questão, eu passei com uma pontuação muito maior. O que eu digo para vocês é que vocês tenham resiliência, que vocês não desistam, que vocês acreditem em vocês, que vocês deem o que vocês podem dar no momento. Talvez não vai ser aquilo que vocês gostariam, mas vai ser aquilo que é possível. E com aquilo que é possível, chegue até o final. E só para quando acabar. Não desistam antes, porque a gente não sabe as coisas que acontecem e o que Deus tem programado para a gente. Então, isso eu queria trazer para vocês. Eu queria agradecer a Carol por todo o suporte, e a Carol sabe disso, porque eu falava assim, Carol, eu não vou passar, Carol, eu não vou passar, e ela falava para mim assim, você não tem que tirar 10, você só tem que tirar 6,5. Você está pensando que você tem que fechar a prova, você não precisa fechar a prova. E eu, mas eu fui mal. Enfim. E eu queria agradecer o Fred, porque mesmo ele não sendo o meu mentor, ele foi uma pessoa extremamente amável, educada por todo o processo. Todas as vezes que eu falei com o Fred, conversei com o Fred, não foram poucas, ele me respondeu sem saber quem eu era. E depois a vida já tinha programado isso da gente se conhecer. E hoje aqui eu quero fazer parte desse grupo para trazer, para somar, para trazer um pouco de calma, um pouco de alento, para dizer que eu sou GO, eu não, sabe, eu tinha todas as chances para não passar, mas a gente não pode desistir. Se é aquilo que está no nosso coração e se é aquilo que a gente quer fazer, não podemos desistir. E contem com pessoas que acreditem em você. Então, isso é o que eu queria trazer. E se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, eu fico à disposição.